muito bem. Acho que a gente começa o dia com muita coisa para refletir, muita coisa para pensar, mas acima de tudo, não tem como a gente passar a falar de uma comemoração sem entender os motivos pelos quais uma parte da população não comemora desta forma. A gente vive num Brasil que, infelizmente, ele não é são Brasis. E esses Brasis são separados ao longo da história por questões de desigualdade social, mas também por questões ideológicas, também por questões que circundam o ódio e que circundam toda uma idolatria que é feita para a farda. Eu talvez devesse começar falando sobre a alegria, sobre a felicidade, mas eu não posso esquecer nunca que aqueles que estão criticando ou aqueles que estão se sentindo envergonhados são aqueles que são representados ou se sentem representados por Jair Bolsonaro, que cuspiu no busto do deputado Rubens Paiva. A gente não pode esquecer a simbologia, o tamanho disso. Quando o busto do deputado Rubens Paiva foi inaugurado em 2014, lá estava Jair Bolsonaro para cuspir no seu busto. É disso que se trata. A vitória de Fernanda Torres é a vitória deste Brasil que não quer mais lidar nem em memória com os horrores da ditadura. É a vitória de um Brasil que está dizendo: virem esta página e punam aqueles que fizeram estes horrores e estas barbáries. A vitória de Fernanda Torres também é o legado de Fernanda Montenegro. E talvez, antes da gente se aprofundar em qualquer tipo de situação, a gente deva dar um destaque a este tipo de situação. Um destaque a este legado. Porque isto daqui é uma mãe idosa, uma mãe genial, absolutamente genial, fantástica, comemorando como uma mãe o anúncio da vitória da sua filha. Vamos acompanhar e eu já retomo. Fernanda. Ganhamos! Vamos ganhar! Caramba! É esse legado que fica desta vitória de uma atriz que desempenha de forma brilhante em um filme que conta uma história que precisa ser contada, que não pode ser esquecida em momento algum, e que tem que servir como nome de uma forma um pouco mais intensa, dizendo que nós sempre estaremos aqui. Porque não adianta, por mais clichê que isso possa parecer, nós sempre estaremos aqui. Nós quem? Estes que brigam contra aqueles que querem apagar a cultura deste país, porque são contra a cultura, porque são anticultura. Aqueles que atacam o cinema nacional, tiram o investimento da arte, tiram o investimento da cultura, tiram o investimento do cinema. É disso que se trata, é contar para o mundo uma história que deveria ser motivo de vergonha em toda uma nação, mas que boa parte dessa nação tem orgulho e pede o retorno desta vergonha. Fernanda Torres faz história porque Rubens Paiva faz história. Faz história porque traz à tona um conceito que, para quem é formado em história, sabe que, embora por vezes os discursos populares confundam, é um conceito completamente distinto do conceito de história, que é o conceito de memória. Traz o conceito de memória, traz a memória à tona a partir disso. A memória dos horrores, a memória da barbárie, e mostra através disso
a humanidade, a luta, a bravura e o amor daqueles que simplesmente desistiram, ou, perdão, não desistiram, insistiram em não desistir. É a memória também de Dilma Rousseff, guerreira, batalhadora que resistiu a tudo isso. É a memória de todos aqueles que decidiram bater de frente, Marighella. Os nossos gigantes e bravos José Dirceu e José de Genuíno. É a vitória também de Luiz Inácio Lula da Silva, com toda a sua trajetória, daqueles que viveram à luz de uma cortina de chumbo. Aqueles que seguiram lutando enquanto os seus companheiros, os seus parceiros, ou simplesmente aqueles que eram democratas foram caindo pelo caminho, porque foram barbaramente desaparecidos, consumidos pela história, torturados, assassinados. Essa vitória de Fernanda Torres também é um dedo na cara, um dedo em riste desses generais vagabundos que sim, têm que ser presos, precisam pagar. Esses generais que estão até aí, até hoje aí, e que se sentem ufanisticamente orgulhosos, envaidecidos daquilo que fizeram, que dizem que salvaram a democracia e que eles mesmos sabem que não era sobre salvar a democracia. Calhordas. A vitória de Fernanda Torres é sobre tudo isso. É a vitória de uma mulher, é a vitória de uma mãe, é a vitória de uma filha, é a vitória de uma atriz, é a vitória da arte, mas, sobretudo, a vitória da memória. Deste país que não aceita mais, não só não passar pela barbárie, mas de ter que fazer vista grossa e pensar mais uma vez na possibilidade de anistia. Não vai ter anistia porque nós estamos aqui. Não vai ter anistia porque nós sempre estaremos aqui. E é sobre isso também eu estou aqui. É por saber que não é plausível, aceitável, é um absurdo pensar em qualquer situação que tente conduzir os absurdos do passado a qualquer tipo de perdão. Não. Isso não vai ser aceito. Isso não pode passar. Então, é muito mais do que um troféu numa cerimônia. É sobre isso aqui também. É sobre pessoas humanas que reconhecem pessoas humanas. É sobre pessoas humanas que sabem o valor da cultura e da arte para o seu país. É de pessoas que abraçam, que beijam, que incentivam e que voltam a incentivar depois que os incentivos são tirados. Não é sobre ser melodramático. Não é sobre ser hiperbólico. É sobre ter sentimento. É. E também tem um pouco, sim, de ser professor de história, de ter mestrado em história, de ter pós-graduação em história. É também sobre ter se dedicado a vida toda para ler livros e chorar diante de algumas leituras. É pensar, sim, na nação como um todo. E saber que essas obras de artes, elas devem existir para que nunca se esqueça. Assim como a Argentina fez há pouco tempo com um filme fantástico. É sobre dar este material para que não se esqueça. É sobre lidar com o seu passado da forma grandiosa que deve ser passada. É sobre tudo isso. Sobre tudo isso, mas sobretudo em relação à cultura deste país. O discurso de Fernanda Torres é um discurso de uma pessoa acima de tudo grata e humana. Surpresa, emocionada. Because I was glad already. And this is such an amazing year for female performances. So many
actresses here that I admire so much. And of course, I want to thank you, Walter Salles, my Walter. And of course, I want to dedicate it to my mother. You have no idea, she was here 25 years ago. And this is like a proof that art can endure through life, even in difficult moments like this amazing Eunice Paiva that I do has passed. And the same thing that is happening now in the world with so much fear. And this is a film that helps us to think how to survive in tough times like this. So to my mother, to my family, to Andrusha, to Selton, to my kids, to everybody, thank you very much. Golden Globe, Michael Barker, Mara, there are so many people. Thank you very much. Thank you. Nessa hora, mais do que qualquer coisa, que nós precisamos entender a necessidade de unificação de um país. Porque eu começo dizendo que nós temos mais de um país, mais de um Brasil, e são esses Brasis maculados por fronteiras invisíveis, definidas pela desigualdade social, definidas por questões ideológicas, e infelizmente, nos últimos anos, definida cada vez mais por questões de unificar a partir da educação e a partir da percepção do que é a tolerância, do que é o ódio, do que é o amor ao próximo, ou simplesmente, sem nenhum tipo de pieguice, o entendimento de que nós somos uma nação diversa e que não haveria a menor possibilidade de não sermos desta forma. O investimento em cultura, o investimento em arte, é sobretudo o investimento na construção do imaginário. Se falarmos para alguém da extrema-direita ou simplesmente para um conservador ultra-reacionário a respeito da construção do imaginário, talvez nem saibam do que estamos tratando. Essa construção do imaginário que é responsável pela compreensão e pelo entendimento do real. É a partir da construção do imaginário, das percepções, da capacidade de abstração, da capacidade de reflexão, que nos dá a possibilidade de viver o real com muito mais repertório, com muito mais conteúdo para entender cada dia. Esse imaginário que na história desse Brasil foi construído, por exemplo, pelas obras de Jorge Amado, pelas obras inolvidáveis de Graciliano Ramos, como Vidas Secas. Esse imaginário que foi construído com a leitura e com a absorção da história do sertão, da história dos imigrantes, dos povos escravizados, da história do Rio de Janeiro do século XIX, a partir de uma miríade de títulos e de livros literários. Essa construção do imaginário que começou a ser sugada, começou a ser amordaçada. Os brilhantes livros, as brilhantes narrativas literárias sendo retiradas das escolas, proibidas por prefeitos bolsonaristas, por governadores bolsonaristas, tentando de toda forma excluir a arte, criando os seus index prohibitórios, ou simplesmente fazendo valer a obra de Ray Bradbury, Fahrenheit, aquela narrativa, então, que construía um futuro distópico onde livros eram queimados. É esse o desejo dessa gente. Acabar com o imaginário, acabar com a cultura. Pois apenas o governo progressista é capaz de fazer com que isso seja retomado. Incentivando o cinema nacional, incentivando artistas, aumentando o incentivo e premiações para esses artistas, levando essa cultura para dentro dos bancos escolares. Essa cultura que causa urticária na direita e, sobretudo, na extrema-direita, só de pensar em cultura, eles ficam todos embolotados, porque tem nojo de cultura. Essa extrema-direita que está se sentindo mais do que satisfeita e confortável com uma sociedade que para de ler e começa a consumir microconteúdo,
Vamos lembrar a eleição para São Paulo, discurso de Pablo Marçal. Agora é microconteúdo o que precisamos. Está lá no discurso de Pablo Marçal. Por que o microconteúdo? Porque a criança para de perder a noção de enredo. Ela não tem mais início, meio e fim, ela não tem definição de personagens, ela não tem nem mesmo como contar e narrar este imaginário. Ela fica apenas rolando a tela e tendo o microconteúdo que tira completamente a capacidade de abstrair. E criam-se robozinhos que acreditam no neoempreendedorismo e que acreditam que tudo que foi falado no passado foi um absurdo, é mentira, e louvam os símbolos pátrios e a cor verde-oliva. É sobre isso tudo também que nós estamos hoje comemorando. Porque tem que ser comemorado este prêmio. Vamos acompanhar aqui também Celton Mello. Cara, não sei o que falar, não. Tô esperando a Nanda aqui pra dar um beijo nela, um abraço. Que coisa histórica. Eu vi isso ao vivo. Eu tava com ela em cada dificuldade. Foi tão lindo. E representa tanto o nosso filme. Ah, sei lá, gente. Olha, isso é muito emocionante. Muito. Golden Globes voters for this honor. I'm deeply humbled by this. I have much to say. I'm going to try and be brief. Brasil. At the Cara, não sei. Esse gesto Brasil é o gesto que talvez a gente tenha esquecido. É o gesto que tenha se perdido, porque até mesmo Brasil e cores da bandeira brasileira foram cooptados por essa corja e por essa canalha que é simplesmente contra qualquer tipo de cultura. Qualquer tipo de cultura. É uma patrulha que louva, exalta e escreve textos laudatórios para a burrice, para o embrutecimento. Perderam. Porque nós ainda estamos aqui e sempre estaremos aqui.